dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Thiago Dias e hoje nós vamos falar sobre progressões geométricas. Então vamos começar definindo o que é uma PG, né? Uma progressão geométrica. É uma sequência na qual um dado termo, exceto o primeiro, é dado pela multiplicação do anterior com um número real constante. Então, a gente vai ter aqui dois pontos importantes, né, nessa definição, que é multiplicação, ou seja, a gente acha o termo seguinte, multiplicando o anterior por um número real constante. Né? Da mesma maneira que na PA, a gente vai chamar esse número de razão. Só que agora, para diferenciar, a gente vai usar a letra Q. Tá certo? Então, pensando numa forma de recorrência, ou seja, como que a gente define essa PG, né? A gente define um primeiro termo, um ponto de partida, e a partir disso qualquer termo vai ser o anterior, né? Posição n menos 1 é o termo anterior, vezes a razão. Ok? Alguns exemplos então disso. Por que essa sequência aqui ela é uma PG? Né? Porque vocês podem perceber que para obter o termo seguinte eu estou sempre multiplicando por um mesmo número. E nesse caso aqui é 5. Né? Eu tenho uma razão, tenho um Q igual a 5 para essa PG. A de baixo também é uma PG, apesar dela ter essa alternância de sinais, mas ela é uma PG, porque reparem só, daqui para cá eu multipliquei por menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2 já vai dar 16 positivo. 16 vezes menos 2 dá menos 32. Então a razão é menos 2. Quando a gente tiver uma razão negativa, a gente vai ter essa PG alternada, né? Que ela vai ter sinais ora positivos, ora negativos. Ok? Eu queria convidar vocês a dar uma pausada no vídeo e verificar se essas sequências numéricas que estão colocadas na tela se tratam ou não de PG, fazendo um raciocínio semelhante ao que a gente fez no slide anterior, ok? Então, eu acredito que você pausou, pensou um pouquinho, vamos dar as respostas, né? A primeira é uma PG, sim. Por quê? Porque você tem o Q igual a 2, né? Você está pegando aqui, ó, multiplica por 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, acha os próximos. A segunda também é uma PG, porque é uma PG de razão 1, né? 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. A terceira não é uma PG, por quê? Daqui para cá eu multipliquei por 3, daqui para cá eu multipliquei por 2. Ou seja, eu não tenho uma razão constante, não foi o mesmo número, né? Aqui eu tenho uma razão que é uma fração, né? Se eu perceber daqui para cá, eu multipliquei por 1/3, ou dividi por 3, né? Que é a mesma ideia. Daqui para cá também multipliquei por 1/3, então é uma PG. Aqui também é uma PG, ó. 100, se eu multiplicar por 1,01 dá 102, se eu multiplicar por 1,01 de novo, dá 102,01. A gente vai ver, inclusive, que essa PG da letra E aqui tem relação com a matemática financeira. E o mais importante, então, para reconhecer uma PG, nós temos que ter razão constante. Vamos, então, agora achar o termo geral da PG. Nós vamos criar uma expressão matemática para que eu não precise, quando eu necessitar saber um termo específico da PG, por exemplo, décimo termo, milésimo termo, eu não ter que escrever todos eles. Eu posso ir direto para o termo que eu precise. E aí a gente vai usar isso, um recurso matemático que é muito interessante. Vamos pensar na construção de uma PG, né? Vamos pensar a partir do segundo termo, porque o primeiro ele é definido arbitrariamente. Você pode escolher qualquer termo para ser o seu A1, para ser o ponto de partida da PG. A partir do segundo termo, você vai pegar o anterior, né? No caso aqui o A2, o anterior dele é o A1, e multiplica pela razão. Do mesmo jeito, quando eu quiser fazer o terceiro termo, eu pego o anterior, que é o A2, multiplico pela razão. E posso fazer isso sucessivamente. O A4 é o A3 vezes a razão. Se eu for seguindo, o termo de ordem n, esse n sendo um número qualquer, é o anterior, né? O que vem antes do n? É sempre um número a menos, né? Quem que vem antes do 4? O 3. Quem que vem antes do 3? O 2. Quem que vem antes do n? n menos 1. Né? E aí nós vamos fazer aqui utilizar um recurso algébrico que chama multiplicação telescópica, mas na verdade ele é só um recurso para a gente chegar na expressão que nós desejamos.
Eu vou multiplicar todas essas equações. Então, tudo que está do lado esquerdo vai ser multiplicado e tudo que está do lado direito vai ser multiplicado. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Ó. Reparem que o lado esquerdo é A2, A3, A4 até a N. O lado direito é A1Q, A2Q, A3Q até a N menos 1Q. E aí a gente percebe que tem termos repetidos em ambos os lados. E esses termos vão poder ser cancelados. Então, a gente tem, com o cancelamento desses termos, cancelar A2 com A2, A3 com A3 e por aí vai, até eu chegar aqui a N é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E essa justamente é a fórmula do termo geral, é a relação para achar qualquer termo. E aí quais são as condições de uso, né? Se eu tenho o primeiro termo e a razão, eu posso achar qualquer um dos outros. Reparem que eu só preciso de ter o primeiro termo e de ter a razão que é o Q, né? E aí eu consigo achar qualquer termo, para qualquer valor de n, né? Tem uma outra maneira também, se eu tenho dois termos quaisquer com a posição deles, por exemplo, o A3 vale tanto, o A10 vale tanto, eu também consigo fazer isso através de uma resolução de sistemas, né? Mas nós não vamos abordar isso nessa aula, nós vamos ficar no conceito principal de PG apenas. Ok? Vamos pegar um exemplo simples, determinar o 10º termo dessa PG. Primeira coisa sempre é determinar a razão. Um jeito fácil de fazer isso é pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Então, 3 dividido por 1 dá 3, razão 3. Vamos pegar a nossa fórmula, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A n, no caso, vai ser o A10, porque eu quero o 10º termo. O A1 vale 1, né? A1 aqui vale 1. A razão vale 3, que a gente determinou lá em cima. Como a posição é 10, o expoente é sempre uma posição a menos, né? N menos 1. Então, vai ficar 10 menos 1, 9. Então, temos A10 igual a 19.683. Reparem que os termos da PG crescem muito rápido. A gente fala que eles têm um crescimento exponencial. Então, pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.